Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta Marcinha aqui pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e mais repercussões de uma história que está dando o que falar. Corinthians rebate denúncias e afirma que são infundadas. Diretor das categorias de base não caiu? O que aconteceu nos bastidores? Saiba mais em instantes. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Pessoal, vamos tratar desta notícia. Eu não vou emitir juízo de valor, tá? Eu já falei em outros vídeos o que eu acho. Agora eu vou tratar dos fatos, mais desdobramentos nesta segunda-feira. O que aconteceu? Bom, Dinei, ex-jogador do Corinthians, levou até Parque São Jorge, juntamente com a principal torcida organizada do Corinthians, denúncias de que supostamente fatos estiveram acontecendo nos bastidores do Corinthians que demandavam uma intervenção imediata com os quais ele não compactuava. Mas quais denúncias eram estas? Quais fatos? Por que são infundados? Vamos entender. Pessoal, segundo publicação do blog do Paulinho, a denúncia que o ex-jogador Dinei levou para ser analisada e para o conhecimento aí da Gaviões da Fiel versava sobre um e-mail datado de 2 de setembro, assinado por uma senhora que não teve o nome divulgado, que inclusive, segundo o Dinei, teria como destino a ouvidoria do Corinthians. Nesse suposto e-mail, teria sido relatado que o pai de um goleiro do Sub-17, que também seria empresário de jogadores, estaria bancando a permanência do jovem dentre os que treinam diariamente no Timão, estaria repassando a ex-jogadores do Corinthians que hoje trabalham junto às categorias de base do clube e também a um preparador de goleiros, que ele também supostamente teria trazido do sul do país. Supostamente, tá, pessoal? Porém, contudo, entretanto, não foram anexados nesse suposto e-mail provas, apenas o relato de uma pessoa. Bom, com base nesse e-mail, o Dinei levou estas supostas denúncias ao conhecimento da Gaviões da Fiel, que também foi cobrar aí da diretoria uma explicação sobre os fatos. Depois de uma longa reunião que reuniu aí a cúpula diretiva do Corinthians, Dinei e vários conselheiros, os representantes da Gaviões da Fiel deixaram Parque São Jorge afirmando que as denúncias não procediam ou não puderam ser comprovadas ou verificadas, ou que esses fatos pudessem ser verificados. Isso posto, depois desse imbróglio aí, a Gaviões da Fiel publicou em redes sociais que Claudinei Alves, que é o diretor da base, teria sido afastado preventivamente para que outros relatos pudessem ser analisados com mais calma. Porém, oficialmente, o Corinthians divulgou uma nota a respeito desse assunto, afirmando que essas denúncias são infundadas. O Corinthians afirmou que chegou à conclusão, após as reuniões com os envolvidos e análise criteriosa das informações, que elas não procedem. O Corinthians afirmou ainda, oficialmente, que demorou para se pronunciar porque estava evitando julgamentos precipitados e coletando todas as evidências disponíveis. Bom, oficialmente, a nota do Corinthians foi a seguinte, abre aspas, o Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimento sobre as denúncias recebidas pela diretoria executiva relacionadas às categorias de base do clube. Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações que circulam nos últimos dias sobre supostas práticas irregulares na gestão, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas. A atual gestão do Corinthians manteve uma postura responsável e prudente, evitando julgamentos precipitados e aguardando a coleta de todas as evidências disponíveis antes de qualquer manifestação pública. Reafirmamos o compromisso de tratar cada situação com transparência, respeito aos envolvidos e rigor na apuração dos fatos. O clube reitera que a formação de atletas é tratada com a máxima seriedade e profissionalismo, sempre em alinhamento com os valores institucionais e os princípios de integridade e responsabilidade. O Corinthians segue firme em seu compromisso de zelar pela transparência e pela credibilidade de suas categorias de base, pilares fundamentais para o futuro do esporte. Fecha aspas, nota oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Porém, após publicação oficial, Dinei rebate. Abre aspas.
Eu vi a nota que o Corinthians soltou, mas vou falar uma coisa para vocês. Como corintiano, se tivesse que denunciar mais uma vez, eu ia denunciar 1000 vezes. E não fui só uma vez procurar a Gaviões, eu fui 2 vezes. Em outubro, eu fui lá na Gaviões, levei os contratos. Fui em outubro falar com o Alê, presidente da Gaviões, e o Alê é testemunha disso. A gente só não levou para frente em outubro, quando eu fui levar essas denúncias, junto com essa pessoa que trabalha lá dentro, que é a CEO do Corinthians. Levamos para o Alê, só que a gente não levou mais para frente porque o profissional estava na zona de rebaixamento. Aí o Alê falou assim, vamos deixar agora, porque tem muita notícia ruim e a gente tem que livrar o time do rebaixamento. Aí passou batido, completou o Dinei em vídeo. O Dinei também publicou num vídeo, em suas redes sociais, uma lista que supostamente teria como base a folha salarial das categorias inferiores do Corinthians, de alguns jogadores do Sub-20, apontando que o custo mensal de toda a categoria ultrapassa R$400 mil. Bom, tá aí, todos os lados, todo mundo se pronunciou, A gente dá espaço aí para todos, porque o bom jornalismo é feito desta forma. Bom, ainda segundo o blog do Paulinho, a Justiça determinou a pedido da pessoa que teve o seu nome veiculado, ou que teve o seu nome aí suspeito de estar oferecendo verbas indevidas para pessoas ligadas, à cúpula aí do Corinthians. Ele ingressou com o processo na Justiça e conseguiu de forma liminar, a decisão da Justiça favorável para que a postagem do blog do Paulinho com estas informações seja retirada do ar até que o mérito da questão seja julgado e haja uma decisão acerca do assunto. Essa decisão foi da 10ª Vara Cível de São Paulo. E suposto o Dinei, que foi até Parque São Jorge, juntamente com a Gaviões da Fiel, cobrar explicações, ele falou que não compactua, que tem muita coisa errada e pediu demissão. Por outro lado, oficialmente também o Corinthians anunciou nesta segunda-feira mais uma contratação para as categorias de base. O jogador contratado para o Sub-17 é a 31ª contratação para esta categoria apenas em 2025. Ao todo, a base do Corinthians contratou só em 2025 87 jogadores somadas todas as categorias. Bom, sobre estas contratações e o número exacerbado, o Romeu Thoma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre estas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências. Algumas dessas contratações, inclusive, assinaram ou teriam assinado contrato profissional com o Timão e nem mesmo entraram em campo. Um desses casos foi o do meia Paulinho, de 20 anos, que em janeiro deste ano havia sido liberado e não jogou sequer uma partida com a camisa do Timão. E mais, zagueiro do River sondado interessa ao Corinthians? Será que tem possibilidade? Vamos saber. Pessoal, sondagens de mercado acontecem a todo momento. Entretanto, de uma sondagem virar proposta, a gente tem um longo caminho, Soubemos aí, ou tivemos a informação através do periódico El Crack Deportivo da Argentina, que o Corinthians estaria interessado no futebol de Paulo Dias, zagueiro que defende o River Plate. Ele é chileno, tem 30 anos, está no River desde 2019 e também já passou pelo Palestino, Colo-Colo, São Lourenço e Al-Ahly. Entretanto, como o Corinthians está em busca de reforços, mas tem que se adequar à realidade financeira do clube, ou seja, jogador em fim de contrato ou que esteja livre para que o Corinthians arque apenas com as bases salariais e não com a rescisão, ou seja, o Corinthians não tem aí fluxo financeiro para investir numa contratação, contratar o jogador, pagar multa rescisória e todos os ônus que uma contratação com os jogadores que têm vínculo ainda vigente acarretam. Atualmente, o Paulo Dias possui um valor de mercado em mais ou menos 31 milhões de reais. Mesmo que Dorival Júnior queira um jogador para a posição, ou seja, para reforçar a zaga, no momento, Corinthians não tem esse fluxo financeiro para investir, ou seja, 31 milhões de reais para tirar Paulo Dias do River Plate. E mais informações, Garro está de volta? Vamos saber.
Pessoal, Rodrigo Garro, que está fora, entregue ao departamento médico desde a final do Paulistão, que aconteceu no dia 27 de março, mas o Corinthians já trabalha com uma data provável para que ele possa estar disponível. Segundo informações que colhemos dentro do clube, o meia já está liberado para aos poucos realizar treinos parciais junto com o grupo. Tal etapa deve acontecer já nos próximos dias, visando o fortalecimento muscular. Segundo ainda pessoas próximas, ele está quase 100% clinicamente, mas precisa de um reforço muscular, visando o aprimoramento tanto da condição física quanto esse fortalecimento também irá ajudar a prevenir problemas futuros. A ideia é que Rodrigo Garro esteja à disposição de Dorival Júnior para a partida contra o Bahia, que acontece no dia 1º de junho. O treinamento parcial visa minimizar o risco de novas lesões e garantir uma reintegração progressiva e segura ao meio atacante do Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.